Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Viviane Lacan Facuri e hoje eu vou falar: jejum garante a sua bênção? Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal. Aproveitem também para entrar no nosso site www.programacordapravida.com.br. Isaías 58, de 3 a 12 diz: O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum, vocês cuidam dos negócios e exploram seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as orações? O que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima o peso que os fez sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, com uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão reconhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Bom, para qualquer coisa na vida, o estabelecimento de prioridades é imprescindível, é super importante. Em Mateus 4, 1 e 2 diz: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Ou seja, o próprio Jesus, que era Jesus, ele também jejuava. Então isso significa que jejuar é bom, não é uma coisa ruim. O problema é o jeito que você jejueia, é sobre isso que eu quero falar. E ainda vale lembrar o que aconteceu quando todo o povo judeu fez um jejum no livro de Esther, os resultados que aquilo produziu. Eles iam ser aniquilados e eles acabaram não sendo aniquilados, todos eles fizeram um jejum e eles não foram aniquilados. Então, jejuar é uma coisa muito importante. Mas esse texto de Isaías, ele está mostrando como que a gente deve jejuar, Quais são as prioridades que a gente deve estabelecer. Você pode estar aí se matando, de fazer algumas coisas para Deus e isso não está surtindo efeito nenhum na tua vida, isso não está adiantando nada, E tem algumas coisas que Deus quer que a gente faça, E quais são essas coisas? Bom, em primeiro lugar, ele mostra aqui que ele não quer que a gente ande em pecado, Quando ele diz: eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. Ou seja, não adianta você estar lá jejuando e fazendo um monte de maldade na tua vida, E não se importando com ninguém e tratando as pessoas mal. Então, essa é a primeira coisa, É você não estar andando em pecado. Ele quer também que a gente seja bondoso, que a gente seja caridoso. Isso é muito importante para a nossa vida.
Lá no versículo 7 ele fala: o jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres, que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então, presta muita atenção quando você estiver fazendo um jejum em como você está agindo com as pessoas. Se você está ajudando as pessoas, se você está se importando com elas, ou se você só está pensando no teu umbigo. Porque ele está mostrando aqui que o só pensar no teu umbigo, o andar em pecado, vai fazer com que o teu jejum não adiante absolutamente nada. Daí você pensa, nossa, mas quanta coisa, né? Que difícil. Além de eu estar jejuando, eu ainda tenho que ficar pensando nos outros, eu ainda tenho que estar me dedicando a fazer coisas para os outros, eu não posso andar em pecado, né? É bastante coisa mesmo, né? Mas é importante porque também dá uma olhada nas promessas que ele faz. Ele fala no 8, 9 e 10, né? Então a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Olha que coisa boa, né? A presença de Deus te protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei, pedirão a minha ajuda e eu direi, estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos, socorrerem aos necessitados, a minha salvação brilhará e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto, eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de água que não para de correr. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Olha que coisa boa, né? Quer dizer, então, aquilo que estava arrasado na tua vida, ele vai ser reconstruído, né? E vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Isso mostra que a gente deve ficar muito atento aos nossos pecados. Né? Às vezes você está lá achando que você vai fazer um jejum e que isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Você precisa estar atento. E sabe como? Você precisa orar, pedindo para Deus te mostrar aonde você está pecando. Né? Quando você pedir, já pede para Ele te dar graça para você parar de pecar, para você poder mudar. É muito importante isso na sua vida, porque senão você fica naquela coisa, na mesma coisa, você não cresce, você não sai do lugar, e é por isso, porque você está pecando e você não para de pecar. É importante também a gente estar dando atenção para as pessoas à nossa volta, a gente está se importando com as pessoas. Né? Quando eu começo ou termino os programas, eu sempre falo, envia esse programa para abençoar a vida das outras pessoas. Não é só enviando um programa como esse, mas esteja sempre no modo abençoar. Né? Esteja sempre pensando, eu preciso abençoar as pessoas. É difícil, a gente precisa estar intencionalmente pensando nisso. Porque normalmente, naturalmente, a gente não vai ser assim. Naturalmente, você só pensa no teu umbigo. É esse o natural de todo mundo. Então a gente tem que estar refletindo sobre isso, pedindo para Deus ajudar, pedindo para Deus mostrar aonde a gente pode ajudar mais e pedindo para Deus ajudar a gente a enxergar os nossos pecados e parar de pecar. Força também para parar de pecar, graça para parar de pecar. Isaías 59:2 diz, pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Ou seja, as nossas bênçãos podem estar sendo bloqueadas pelos nossos pecados. Então para de pecar, né? É lógico que você nunca vai parar completamente, mas assim, se esforça para realmente observar onde você está pecando e para poder crescer, né? E estar cada vez melhor. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas e entre também no nosso site www.programacordapravida.com.br. Fiquem com Deus!